Volta com o nosso programa hoje. Eu estou conversando com o juiz Cássio Manuel, aqui do TRT da 21ª Região. Estamos falando sobre a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos, que foi aprovado no ano passado, no Congresso Nacional. Doutor Cássio, muito se fala que a aprovação dessa emenda constitucional põe fim a uma grande desigualdade existente entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, etc. Beneficiando, digamos aí, mais ou menos quase 7 milhões de brasileiros que trabalham no trabalho, que diariamente estão no trabalho doméstico. É fato essa afirmação que esses benefícios serão trazidos realmente para os trabalhadores domésticos, essa igualdade com os demais trabalhadores? Bom, é fato, mas em termos. Não é possível tratar com uma igualdade plena os trabalhadores domésticos com os demais trabalhadores, até mesmo por uma característica muito própria. O empregador doméstico, ele não ofere lucro no exercício da sua atividade. Então, é complicado você dizer que um trabalhador doméstico ele tenha todos os direitos idênticos, similares a um trabalhador que preste o serviço para uma empresa. Essa sim que visa lucro na sua atividade. Mas, por outro lado, a emenda constitucional, ela buscou compensar um atraso histórico que remonta até as raízes escravistas mesmo. Tirar a ideia de que o trabalho doméstico ele não é trabalho. Ou seja, é necessário profissionalizar essa categoria, porque exerce uma atividade remunerada e merece sim uma gama de direitos, uma gama de garantias, uma série de garantias que os outros trabalhadores já possuem. Então, assim, a emenda ela teve esse papel, essa característica, propiciar a esses trabalhadores, se não uma isonomia, uma igualdade plena, mas pelo menos garantiu realmente os direitos básicos previstos no artigo 7º da Constituição. Ou seja, trazer para os trabalhadores domésticos que desempenham essa função doméstica, apesar da característica própria e específica do trabalho desenvolvido por eles nos lares brasileiros, etc., a afirmação de que isso é um trabalho que necessita ser profissionalizado, né? Sim, sem dúvida. E fortalecer os sindicatos. Uma questão interessante que precisa ser observada é que o Sindicato dos Empregados Domésticos teve um crescimento bem significativo em razão da emenda. Ou seja, a categoria ela começou a se organizar enquanto classe trabalhadora para reivindicar esses direitos, e isso é muito saudável para uma categoria que sempre foi tão desprestigiada do ponto de vista legislativo. Esse tipo de tratamento que está sendo dado no Brasil hoje, aos trabalhadores domésticos, os trabalhadores do ramo doméstico, ele é dado nos países mais desenvolvidos ou tem legislações específicas? É do seu conhecimento algum país que tem uma legislação como essa que está sendo feita no Brasil? Olha, Manassés, é diferente a forma da relação. A relação cultural, Porque se a gente observa na Europa ou nos Estados Unidos, é muito difícil você ter empregado doméstico, porque é caro. Custa caro ter um empregado doméstico. Então, aqui no Brasil, foi desenvolvida essa cultura do emprego doméstico como subemprego. Então, você não remunerava corretamente, então todos poderiam ter um empregado doméstico. Na medida em que você torna a legislação mais coerente, no sentido de remunerar de forma correta e justa um trabalhador que presta o serviço doméstico, então a equivalência às relações internacionais, ela se torna mais equânime. Não há muita diferença em termos de direitos. O que há é o regime cultural. Na medida em que lá essa regulamentação ela sempre existiu, então o subemprego doméstico não existe. A não ser naquelas situações excepcionais de trabalhadores ilegais, imigrantes em situação irregular, que isso, obviamente, não é tratado dentro das relações formais. Mas dentro das relações formais, o equilíbrio ele tende a se demonstrar a partir de toda essa efetivação dessa gama de direitos. Doutor Cássio, e agora, daqui por diante, o que é que se espera? Se a regulamentação sair, como fica a lei, como fica a emenda constitucional, como fica a regulamentação dos direitos dos trabalhadores? Olha, o conteúdo do projeto ele foi bem interessante. Pelo menos o texto base que saiu do Senado, ele regulamentou
uma série de situações que se colocava muita dúvida em razão da aprovação da emenda. Porque a CLT, que é a nossa consolidação das leis trabalhistas, ela não se aplica aos empregados domésticos. É uma lei própria. Hoje nós temos uma lei em vigor, que é uma lei de 2006, e essa lei vai ser parcialmente revogada ou totalmente revogada com essa lei complementar. Então ela vai ser a lei que regulamenta a atividade doméstica no Brasil. Então nela teve-se o cuidado de se tratar a relação do cuidador de idoso, quais são os direitos que são regulamentados a partir de viagens, tá certo? Viagens com a família em que a babá acompanha, tá certo? Foi tratada a questão do intervalo, tá certo? Se é de 1 hora, se é de meia hora, se pode reduzir a jornada, se não pode. A jornada 12/36, que é uma regulamentação própria de outras categorias profissionais, ela também foi tratada na norma. Como eu já falei anteriormente, a regulamentação do Fundo de Garantia, a regulamentação do Seguro-Desemprego, então a forma de recolhimento do INSS. Então todas essas questões, elas estão tratadas nessa lei e no momento em que o processo legislativo for concluído, aí sim a gente vai ter um espaço de aplicação plena dos direitos trazidos pela Emenda Constitucional 72, e aí a gente vai poder mensurar realmente o impacto disso nas relações familiares. O que a gente vê, pelo menos passados aí mais de 1 ano, nas audiências trabalhistas, é que há uma mudança de cultura. Os empregadores, eles já vêm hoje cientes de que eles devem pagar determinados direitos. E isso tem facilitado até o processo conciliatório, porque em razão dessa divulgação, dessa cobertura de informações, essa informação ela não só chega para o empregado, ela também chega ao empregador. Então ele começa a tomar determinadas precauções, ele começa a reconhecer que determinados direitos que antes não havia regulamentação, agora tem, eles são devidos, e por serem devidos, elas estão dispostos a conciliar e solucionar o processo sem precisar necessariamente de uma sentença judicial. Ok, doutor Cássio. Esperamos que a gente tenha hoje, nessa nossa conversa, esclarecido alguns aspectos com relação a esse tema, né? Nosso tempo de televisão, infelizmente, já está indo. Desde já, nós agradecemos a sua presença mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho. Estaremos sempre de portas abertas, quando o senhor quiser vir, e iremos convidá-lo mais vezes para cá, se Deus quiser. E o deixamos à vontade com os telespectadores para as suas considerações. Bom, na verdade, eu acho que ainda estamos numa fase de construção, né? A gente tem aí, vamos aguardar a conclusão do processo legislativo, né, a efetivação desses direitos, e a partir daí a gente vai ter a possibilidade de constatar essa mudança cultural, né? Eu me lembro que quando eu estive aqui ano passado, um elemento que eu destaquei bastante na minha fala era exatamente essa mudança de cultura. É entender o empregado doméstico como uma categoria profissional que tem que ser respeitada, que seus direitos merecem ser protegidos, e os empregadores, eles com essa regulamentação, existe um nível de respeito a essa condição, a essa ausência de oferir lucro na prestação do serviço. Eu acho que esse processo de acomodação e de conscientização, ele já teve um start, ele já foi iniciado, e a gente vai ter algumas mudanças culturais, efetivamente, quando esse projeto de lei complementar ele se tornar lei, e a gente ter a oportunidade, sim, de atender esses pleitos desses empregados domésticos e também orientar os empregadores na melhor forma de conduzir essa relação, até mesmo para evitar a necessidade de uma demanda judicial. Ok. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Justiça e Trabalho. Eu que agradeço. Bem, nós hoje conversamos com o juiz do trabalho, Cássio Manuel, sobre a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos. Para encerrar, você fica agora com o papo e a música do talentoso cantor e compositor potiguar, Irã Barreto. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá! Logo novinho, com uns 9 anos de idade, meu pai me presenteou com um violão. Eu já ouvia as coisas que meu pai ouvindo em casa, era Jackson do Pandeiro, ele ouvia muito essas coisas, Altemar Dutra, Dolores Duran. Se tornou natural logo em seguida quando eu comecei a tocar também. Já comecei a tocar bem natural, assim, sem conhecer muito sobre teoria. Depois, muito tempo depois que fui estudar a verdadeira teoria do que estava fazendo. Meu trabalho com música
Foi desde sempre, logo no início, o meu contato com o instrumento era bem brincadeira mesmo. Mas aí a partir dos 13 anos de idade, 12, 13 anos, já começou a surgir as oportunidades de tocar em bandas bailes e conheci novos músicos brilhantes, que foi o Jubileu, o Gilberto Cabral, essas pessoas que me deram força bastante assim, para poder até aprender a desenvolver no instrumento mesmo, desenvolver a cantar, que eu já escrevi algumas coisas desde criança, mas não sabia juntar a música e a letra. Continua sendo uma batalha muito grande para nós aqui, em termos geográficos, né, da nossa terra aqui, ainda continua sendo uma lida, uma batalha muito grande. Assim. Escolhi trabalhar com a música por ter um dom, né, que Deus me deu também, esse dom de compor. Em todo o trabalho que a gente se propõe a fazer, tem que se dedicar, tem que ter muita dedicação. Então a música eu trato assim também, com muita seriedade. Estou com um trabalho agora, um CD novo, meu primeiro CD está para sair aí, está para físico, né, tá para se concretizar. Meu nome é Irã Barreto e sou um operário da música potiguar brasileira. Quando eu toquei a sua mão num trocar de beijos, te adorei. Não esperava quando os seus olhos brilhavam tanto, quando me conheceu. Quando eu toquei a sua mão num trocar de beijos, te adorei. Não esperava quando os seus olhos brilhavam tanto, quando me conheceu. Era tanta magia no ar, entre eu e aquela que nunca tinha visto em nenhum lugar. Me falava de coisas simples, tão linda, com um coração cheio de amizade pra dar. Era simplesmente a deusa da beleza. Uma luz que surgiu dos olhos teus me iluminou. Quando eu toquei a sua mão num trocar de beijos, te adorei. Era tanta magia no ar, entre eu e aquela que nunca tinha visto em nenhum lugar. Me falava de coisas simples, tão linda, com um coração cheio de amizade pra dar. Era simplesmente a deusa da beleza. Uma luz que surgiu dos olhos teus me iluminou.